eu vou falar um pouco para vocês sobre conservação, sobre o SNUC, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, e as categorias de unidades de conservação e seus usos. É uma pincelada, que é um tema muito extenso. A minha experiência como gestora de 2 unidades de conservação, fui gestora, as 2 de proteção integral. Então, eu não tenho muita experiência na abertura de visitação pública e de uso público, mas sim de jardim botânico, que é uma categoria que não está no SNUC, mas, ao mesmo tempo, está dentro de uma unidade de conservação. E o que rege jardins botânicos é uma categoria até diferente, mas ela rege pelo Sistema Internacional de Jardins Botânicos. Então, vamos lá. Então, a minha experiência é essa de uso público, com jardins botânicos também. Estou atrapalhando aqui, não, né? Bom, turismo e conservação, vamos lá. Para a gente falar de biodiversidade e conservação, a gente trabalha com 2 tipos de conservação. Conservação in situ e conservação ex situ. A conservação in situ, ela está no local de origem, ela é primária naquele local. E a conservação ex situ, ela é conservação fora do ambiente natural daquela espécie. Então, nós temos aqui a manutenção da diversidade biológica em seu ambiente de origem. O exemplo são as unidades de conservação. Então, toda unidade de conservação, onde a gente tem os atributos, por que está conservando, é uma conservação in situ. E ex situ, a gente tem como exemplo jardins botânicos, zoológicos, hortoflorestais, os pomares de sementes, que é um tipo de conservação fora da área do ambiente natural. Então, uma conservação ex situ. Não foi? Eu preparei minha palestra dirigida para o pessoal que trabalha com turismo, mas eu estou vendo que tem bastante gestor de unidade de conservação, então a palestra vai ser um pouco, como é que eu posso dizer? Talvez repetitiva, mas eu vou começar... já veio, já voltou. Pronto? Tá, então isso daí, os tipos de conservação das unidades que a gente pode ter. Bom, gente, em seguida, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ele foi instituído no ano de 2000. Antes disso, muitas unidades já existiam. Então, teve um pouco de conflito a você fazer regras para unidades que já tinham, já eram criadas, já tinham algumas uso público, inclusive. Então, depois da lei de 9.985, estabelece critérios, normas para a criação de unidades de conservação e gestão dessas unidades de conservação. Acho que está com problema cada vez que eu vou fazer isso, né? Deixa eu ver agora. Bom, dos objetivos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a gente tem como contribuir para a manutenção da diversidade biológica, dos recursos genéticos no território nacional e das águas jurisdicionais. Proteger... tá bom, obrigada. Proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional. Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade dos ecossistemas naturais. Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais. Continuando sobre os objetivos do SNUC. Promover a utilização dos princípios e práticas, conservação da natureza e no processo do desenvolvimento, proteger as paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica, que a gente tem muito disso no Brasil, proteger as características de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, paleontológica e cultural, proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos, recuperar ou restaurar ecossistemas degradados. Próximo. Proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental, valorizar a economia e socialmente a diversidade biológica,
favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico. Aí vem bastante da palestra anterior. Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento, a sua cultura e promovendo-a social e economicamente. Então, esses objetivos, todo esse sistema é do âmbito nacional. Muitas das categorias que existem no sistema que foi estabelecido, nós não temos no estado de São Paulo, mas eu vou dar uma pincelada nas categorias. Então, na lei do SNUC, nós temos unidades de conservação de proteção integral e unidades de conservação de uso sustentável. Próxima. Então, as unidades de proteção integral são aquelas unidades que você tem como objetivo básico a preservação da natureza, sendo admitido o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção de casos previstos na lei. E eu não tenho conhecimento, para falar a verdade. Então, você só pode utilizar os recursos de uma forma indireta, que são essas 5 categorias: estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e o refúgio da vida silvestre. Os parques nacionais, a gente entende a nível federal, nós temos os parques estaduais de nível estadual e tem parques municipais também que entram nessa categoria. Uma anterior, por favor. Tá. E sim, essa agora está certo, desculpa, próxima. Então, nas estações ecológicas, tem como objetivo principal a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. É proibida a visitação pública, exceto com objetivo educacional, e a pesquisa científica depende da autorização prévia do responsável. Bom, eu dei uma pincelada nesses objetivos. Na categoria de proteção integral, então, existe uma forte linha de pesquisa e a parte de uso para a educação ambiental. Então, a gente não tem o turismo como a gente é visto hoje, né? Muitas unidades já estão fazendo o seu zoneamento, que eu vou falar mais para frente, com as áreas permissivas para algumas atividades de uso público. Reserva biológica tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes nos seus limites, sem a interferência humana direta ou modificação do ambiente. Então, você não pode modificar em nada, nem retirar nada, excetuando as medidas de recuperação dos ecossistemas, que são alterados, e algumas atividades, o manejo para recuperação. Os parques nacionais ou os parques estaduais têm como objetivo básico a preservação dos ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisa científica e o desenvolvimento de atividades de educação, interpretação ambiental, recreação em contato com a natureza e do turismo ecológico. Monumento natural tem como objetivo básico a preservação dos sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. E o refúgio da vida silvestre tem como objetivo proteger o ambiente natural onde se asseguram condições para a existência ou a reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. Então, são áreas também de proteção, porque tem todo esse sistema de vida silvestre que depende, e também de áreas de pouso, de migração de aves, né? Próximo. As unidades de uso sustentável, eu não vou entrar muito em detalhes, que também eu acho que aqui o pessoal da Fundação Florestal, que trabalha mais com esse sistema, tem até mais condição de falar. São unidades de uso sustentável, tem como objetivo básico compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos seus recursos. Então, nós temos as APAs, que o estado de São Paulo a gente tem bastante APA, as áreas de relevante interesse ecológico, a Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva da Fauna, Reserva do Desenvolvimento Sustentável e a Reserva do Patrimônio Particular do Patrimônio Natural. Então, essas categorias de uso sustentável, você tem muito mais amplitude de ação, de desenvolvimento e uso dos recursos naturais.
Bom, para a gente fazer o uso dessas unidades de conservação, a gente tem que ter um plano de manejo. E esse plano de manejo nada mais é do que um documento, né? Um documento técnico, que ele é fundamentado nos objetivos gerais da unidade de conservação, ou seja, por que ela foi criada, qual é o atributo que ela tem, o que ela tem que ser preservado. Em cima dessas questões, você faz esse documento para implantar todas as estruturas necessárias. Então, dentro de um plano de manejo, você tem... Pode passar a próxima. No plano de manejo, você tem 3 etapas para ser percorrida para desenvolver esse plano. Você tem um diagnóstico ambiental, que vai o diagnóstico da biota e também da parte física, né? Você tem todo o estudo da flora, da fauna, você tem o estudo dos recursos hídricos, de relevo, de solo, você tem todo o estudo socioambiental do entorno, o levantamento econômico. Isso é um diagnóstico. Em cima desse diagnóstico, você vai ver as fragilidades, as potencialidades que tem essa unidade de conservação, para depois você fazer o zoneamento. Quando você faz esse zoneamento, que ele vem da área mais conservada para a área ou da área de maior uso para a área de mais restrita para uso, você está então fazendo esse zoneamento em cima de um diagnóstico que foi estudado e interpretado. E depois, em cada zona, você vai ter os programas para fazer essa gestão, que seria o manejo de cada área dessas. Próximo. Bom, então, para fazer um zoneamento, na verdade, você tem que fazer uma relação de tudo que você levantou no documento para fazer... especificar a área que você vai poder fazer as atividades. Então, as atividades científicas, culturais, recreativas, toda a parte de conservação, uso público, vai estar direcionada dentro desse zoneamento, conforme cada características físicas, né, e da biota desse espaço. Bom, então quais são essas zonas? Aqui eu vou levantar que no SNUC não são só essas zonas que existem. Agora aqui eu já estou usando um padrão do Estado de São Paulo. Eu faço parte do Comitê de Integração dos Planos de Manejo do Estado e nós estamos adotando essas zonas que estão aqui, que é a zona de preservação, a zona de conservação, a zona de recuperação, zona de uso extensivo, zona de uso intensivo e a zona de amortecimento. Por que isso? Porque no SNUC existem outras categorias, como zona primitiva, zona intangível, zona do patrimônio histórico-cultural, e a gente viu que para o Estado de São Paulo esse modelo não estava se enquadrando. Então, nós estamos, ainda não saiu por decreto, mas nós estamos estudando um modelo, um novo roteiro, para fazer plano de manejo no Estado de São Paulo. Então, estamos adotando essas categorias. A zona de amortecimento, que eu vou falar mais específico aqui, porque existe um conflito muito grande na hora de se aprovar um plano de manejo, de fazer as audiências públicas e as reuniões de participativas com o conselho gestor, que é justamente a zona de amortecimento, que é a área, o entorno da unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a algumas normas e restrições, né, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. Ou seja, você tem uma atividade no entorno da unidade, essa atividade vai interferir na biota ou na parte física, água, contaminação, a gente tem que tomar cuidado com isso para não correr o risco de perder a parte da conservação. Então, a Ana está aqui, ela sabe bem o que é isso, né, Ana? O trabalho que dá para fazer isso. Então, muitas entidades públicas, prefeituras, na hora de estabelecer o plano, a zona de amortecimento é um problema muito grande. Então, eu quero dizer aqui para vocês que existe toda uma conversa, existe todo um diálogo para que isso seja estabelecido. Então, não é feito de qualquer jeito, tem um estudo, tem toda a parte do entorno, tem as conversas com as prefeituras e com os órgãos do entorno para poder estabelecer essa zona de amortecimento. Próximo. Bom, dentro de cada zoneamento, então, de cada área que a gente vai fazer, que a gente limita, né, delimita, da parte mais restritiva até a parte mais permissiva de uso, existem as áreas,
que é a porção territorial destinada à implantação dos programas e projetos prioritários de gestão da unidade de conservação, né, em conformidade com todas as características e regras de cada zona. Então, como nós adotamos também, essas áreas também estão sendo utilizadas no nosso roteiro e é uma inovação também para o estado todo de São Paulo. Então, nós temos as áreas de uso público, área de administração, área de ocupação humana, área histórico-cultural e a área de interferência experimental. A área de ocupação humana são aquelas unidades que têm comunidades tradicionais ou quilombola, que também tem que ser previsto e tem que ter delimitado a área dessas comunidades dentro de uma unidade de conservação. Bom, então a gente fala sobre conservar, né? Por que conservar? Então, aqui eu coloquei também qual a importância da conservação, né? A conservação da biodiversidade, dos processos ecológicos, valores históricos, arquitetônicos, arqueológicos e culturais. Então, as unidades de conservação, elas vão propiciar pesquisa científica, elas vão prestar serviços ambientais, como controle de cheias, de clima, de sequestro de carbono, vão ser fontes de propágulos, de fluxo gênico, manutenção da paisagem, né? Muitas unidades vão assegurar isso, a manutenção da paisagem. Elas prestam serviços sociais com bem-estar físico, foi o que o rapaz falou aqui, o Peter. Você precisa de ir para a natureza, você precisa de ver verde, você precisa de olhar e sentir a natureza perto de você. Então, todos esses serviços sociais, bem-estar físico, mental, programas educativos, recreação e lazer, são contemplados dentro dessa conservação. Que se não existir conservação, a gente não vai poder usufruir dessas fontes, né? Então, as unidades de conservação, elas constituem áreas importantes de relevância para a preservação e conservação. Elas permitem a manutenção dos ecossistemas, dos habitats, espécies e suas áreas naturais de ocorrência. E elas também constituem áreas prioritárias para a conservação de espécies endêmicas, né? As espécies endêmicas são aquelas espécies que elas só ocorrem naquela região, naquele determinado ponto, né? E em condições específicas de clima, umidade, solo, altitude. Então, essas unidades de conservação, elas também, muitas delas foram criadas especificamente para proteger as espécies endêmicas. Bom, os jardins botânicos, então falamos de unidade de conservação, e agora o Jardim Botânico, que também é uma instituição, uma instituição de conservação, a conservação ex situ. Então, todas as coleções que existem são coleções que foram lá plantadas e não existe, muitas delas existe a parte in situ, mas o Jardim Botânico são coleções plantadas, né? Coleções você determina quais vão ser plantadas, mas a pesquisa, a missão é pesquisa, educação e conservação. Então, são instituições relevantes no processo de conservação, ex situ, por manter as coleções vivas de espécies de plantas fora do seu habitat natural. Então, o Jardim Botânico ele pode ter espécies tanto da Amazônia, que está fora, como do estado, sei lá, da Bahia, como também da Austrália ou de outro país. Né? Então, ela não é nativa daquele local, ela veio de fora, foi plantada e conservada. E também os jardins botânicos desempenham um papel decisivo na conservação da biodiversidade e educação ambiental. Então, eu digo para vocês que o nosso Jardim Botânico de São Paulo, o qual eu vim representando e o qual eu trabalhei bastante com uso público também. Já? Nossa, então vamos passar rápido. Pode passar. Então, eu vou mostrar um pouco para vocês do nosso Jardim Botânico, que tem um potencial de visitação muito grande, né? É uma categoria que eu falei fora do SNUC, mas é uma unidade de conservação porque está dentro de um parque estadual, que é o Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. Então, nós temos... Volta um pouquinho. A gente tem visitas, né? Visitas monitoradas que atendem aproximadamente 200 mil visitantes por ano, entre eles 40 mil alunos, e as visitas monitoradas, em média, 40 escolas por mês. Então, as atividades que a gente propõe
para o jardim são as visitas monitoradas, exposições permanentes, que são 2 por ano, de orquídeas, bromélias e bonsai, caminhadas, observação de aves. Então são grupos de fora, ONGs, outras entidades que procuram a gente para desenvolver essas atividades lá dentro, curso de fotografia, curso de jardinagem, locação e eventos, né, para festas, casamentos, existem áreas próprias para isso. E hoje também se usa muito fotos, né? O uso da imagem, então as pessoas vão muito para fazer book, casamento, 15 anos. Então são fontes de recurso para a instituição. Próxima. Tá. Algumas fotos aí pode passar batido, que eu só vou pôr paisagem lá do jardim. É um lugar muito bonito para se conhecer, e para se visitar e para meditar. Aqui é uma trilha que a gente tem dentro da mata. Também tem uma diversidade de animais muito grande. A reserva de Paranapiacaba eu vou falar bem rapidinho também, porque ela também não, dentro da categoria de proteção integral, ela não tem visitação pública, é pesquisa, mas também tem atributos que valem a pena a gente ver e conhecer. Então é essa área toda. Também a missão é pesquisa científica, educação e conservação. Foi a primeira reserva, estação biológica naquela época, criada no Brasil, na América do Sul, em 1909. Aqui é uma casa que existe que até hoje, que é utilizada para alojamento de pesquisadores. Pode passar. Uma trilha, a gente vê uma neblina muito grande porque está no alto da Serra de Paranapiacaba. Uma base de vigilância e educação ambiental. Uma capela também, um patrimônio histórico, que teve épocas que também tinha parceria com a Prefeitura de Santo André para realizar as missas aos domingos. E, terminando, a gestão da biodiversidade, ela se traduz no desenvolvimento e programas de pesquisa, monitoramento, fiscalização, visitação pública, extensão e educação ambiental nas unidades de conservação. Eu acho que é isso. Tá?